Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Beatriz e eu vou estar aqui com vocês na disciplina de Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia. E nessa aula, nós vamos falar sobre os princípios básicos da avaliação fisioterapêutica. Vamos falar um pouquinho da ética profissional, da postura profissional e como realizar uma boa anamnese. Vou apresentar aqui os meus slides e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses tópicos, ok? Bom, a relação entre o fisioterapeuta e o paciente é um relacionamento entre dois atores que envolvem todo um contexto biopsicossocial. Nós temos uma relação que pode ser transversal, que deve ter uma boa comunicação, onde o paciente se sente confortável para falar as suas queixas, os seus desconfortos, receber também orientações, perguntas, instruções que vão guiar todo um roteiro de avaliação. Nesse encontro, onde o fisioterapeuta ele tem o saber profissional, ele tem a ética profissional, ele tem também o conhecimento, ele não pode se tornar um encontro polarizado, onde o fisioterapeuta ele acha que ele é o detentor de todo o saber e quer apenas impor, né, o que o paciente precisa fazer, o que ele tem que tomar, o que ele tem que, as condutas que ele tem que mudar na vida dele, né? Não. A gente precisa ter um conhecimento desse nosso paciente, quem ele é, onde ele mora, onde ele está inserido, qual que é o contexto de vida dele. É um paciente do sistema público de saúde, que tem um grau de instrução baixo. Eu preciso, então, me comunicar com ele de uma forma mais simples, onde ele possa entender, né? Evitando termos técnicos, termos muito elaborados. Eu vou. Ou é um paciente, às vezes até que está no sistema público, mas é de nível superior, ele tem um maior grau de escolaridade, ele tem um maior grau de esclarecimento, onde você pode fornecer também uma linguagem que seja acessível a ele, né? Então, o relacionamento entre o fisioterapeuta e o paciente, ele é constituído de uma relação de dois atores inserida num complexo sistema biopsicossocial, que envolve onde esse paciente mora, como ele vive, qual é a sua forma de comunicação, sua linguagem, será que ele tem alguma deficiência física, ou a mesmo de fala, ou mesmo de cognitiva, né? Um idoso com Alzheimer, ou uma criança com alguma deficiência motora. Então, esse relacionamento, ele não tem que estar apenas baseado em uma relação hierarquizada, e sim uma relação transversal. Ele não está relacionado apenas com uma visita, né? Como é o caso, às vezes, do médico ou profissional que vai lá, faz uma consulta e nunca mais vê o paciente, apesar de que até o médico tem um retorno e tudo mais. Mas é um relacionamento mais a longo prazo. Geralmente, não em todas as áreas, mas na maioria das especialidades da fisioterapia, eu vou ter um acompanhamento desse meu paciente. Esse paciente, ele vai precisar ter um vínculo com esse fisioterapeuta, porque ele precisa aderir a um plano de tratamento. Eu não faço, por exemplo, uma sessão de fisioterapia e pronto, estou curado. Em alguns casos até isso acontece, mas não é na maioria dos casos. Geralmente envolve 8 sessões, 4, 10, 12. Então, o paciente precisa ter uma assiduidade, uma adesão a esse tratamento. E a adesão vai determinar o sucesso do tratamento, certo? Se ele faz fisioterapia motora para melhorar a fraqueza de um músculo e vai uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, falta outras vezes, ele não vai ter um sucesso, tá? Então, eu preciso dessa adesão. Para que eu tenha adesão, eu tenho que ter uma boa o quê? Um bom acolhimento, né? Eu tenho que ter empatia, eu tenho que saber ouvir, tá? Então, são vários atributos profissionais que o meu paciente ele precisa sentir isso na minha pessoa, né? Eu preciso acolher esse paciente, né?
com empatia. O que seria empatia? A definição de empatia é um sentimento, tá? É um sentimento que traz uma sensibilização pelas mudanças sentidas e refletidas do momento a outro momento pela outra pessoa. Então, se o meu paciente está relatando algo, um luto, uma perda que ele teve, eu vou me solidarizar com essa perda. Se o paciente está comemorando que ele está conseguindo caminhar, que ele não conseguia caminhar, ele estava dependente de uma muleta, de uma cadeira de roda, agora ele está conseguindo deambular devido à fisioterapia, eu também vou me alegrar com essa realização. Então, esse processo psicológico de empatia, ele é conduzido por diversos mecanismos afetivos, cognitivos e comportamentais que envolvem a minha observação da experiência do outro. Eu observo como ele se sente, tá? A empatia é um símbolo, né, de todas as profissões que envolvem o cuidar em saúde e não está limitada a um profissional de contato diário, como é o nosso caso, mas principalmente nós, fisioterapeutas, porque a gente toca o nosso paciente. Nossa profissão envolve muito, assim, terapia manual, envolve o toque, envolve, às vezes, alguma técnica de massagem, liberação miofacial, ou seja, uma mobilização de uma articulação onde eu ponho a mão no meu paciente. E esse toque, né, é algo muito... envolve um vínculo. Você não deixa alguém tocar em você, alguém que você não conhece, alguém que você não, né? Envolve uma, uma aceitação do seu paciente. O paciente, ele permite você tocar nele, né? Ele aceita o toque. E com essa aceitação, né? Isso envolve também essa questão da empatia. Ele tem que sentir que você é empático a ele. Quais os atributos profissionais, então, que eu, fisioterapeuta, tenho que ter para uma boa prática? Lógico, além da parte técnica, que eu preciso colocar as minhas mãos na musculatura certa, eu preciso mobilizar a articulação de forma correta, eu preciso executar uma certa técnica da forma correta. Quais são os atributos éticos, morais, posturais, né, da minha postura profissional? Então, primeiro, educação, né? Fundamental. Quando você vai atender um paciente, você se apresentar a ele. Você falar, olha, bom dia, boa tarde, eu sou a doutora Ana Beatriz e eu vou estar responsável pelo seu atendimento. No caso de vocês têm que se apresentar também como alunos. Eu sou fulano de tal, aluno aqui do estágio de saúde da mulher ou de saúde do atleta. Eu vou estar responsável pelo seu atendimento. Tudo bem? Como que você está hoje? Meu nome é tal, entendeu? Então, assim, se apresentar, ser cortês, ser educado, né? Evitar na sua linguagem, né? Palavras chulas, como de baixo calão, palavras que não demonstram que você tem uma leitura, que você tem uma educação, que você tem um nível superior, entendeu? Então, assim, ser cortês, ser educado, se expressar corretamente, ter uma boa comunicação é fundamental, tá? E às vezes nem sempre só a sua comunicação, o jeito que você fala, mas a sua expressão corporal também envolve essa questão da comunicação. Porque se eu estou de braços cruzados, de cara amarrada, de cara fechada, com a testa franzida, né? Olhando para o papel e não olhando para o rosto do meu paciente, não olhando para os olhos do meu paciente o tempo todo, vou estar ali só anotando, olhando para a ficha. Será que o meu paciente vai se sentir acolhido? Ele vai se sentir à vontade vai sentir essa empatia toda? Não vai. Então, a gente também, a nossa expressão corporal, ela reflete a nossa postura. Se eu estou dando aula aqui para você, você está lá com a cabeça baixa, deitada em cima da carteira, bocejando, eu vou concluir o quê? Que você está prestando atenção na minha aula, ou que você está entediado, que a minha aula não tem relevância nenhuma, não faz sentido nenhum para você. Então, da mesma forma, quando você atende o paciente, você não pode ficar olhando só para o prontuário, você não pode ficar anotando só no prontuário, você tem que fazer contato visual, você tem que olhar para o seu paciente, saber se ele está com um sorriso triste, se ele está angustiado, se ele está com uma cara de depressão ou de angústias, ele pode estar com dor.
né? Às vezes você está fazendo essa anamnese ali numa emergência, o paciente pode estar gemendo de dor, ele pode estar angustiado. Então, é importante na nossa entrevista, na nossa anamnese, que você tenha uma expressão corporal favorável a isso, né? Nada de colocar as mãos no bolso ou cruzar as mãos na frente. Suas mãos têm que estar sempre abertas, né, para o paciente, fazer um contato visual, dar exemplos, dar explicações, perguntar se ele tem alguma dúvida, perguntar se está tudo bem, se ele entendeu aquilo que está perguntando, né? Ter paciência, porque às vezes você vai perguntar uma coisa para o paciente, ele vai falar outra, ele vai puxar a história lá da época do EPA, né? Do tempo do EPA, ele vai falar, às vezes você pergunta assim, eu tive até presenciei uma aluna minha entrevistando o paciente na atenção básica, na casa dele, e ele estava perguntando, qual a idade que o senhor tem? Ela anotava no prontuário. O senhor já é bebida alcoólica? O senhor fuma? Aí ele falou assim, olha, eu morei no Rio de Janeiro, há 40 anos atrás, não sei o quê. Ele ia falando, assim, que lá, naquela época, tinha propaganda de cigarro, que era bonito fumar. Ela pegou e cortou ele. Ela falou, eu quero saber só se o senhor fuma. O senhor fuma, né? Tá, ok. Vamos pro próximo. O próximo o senhor faz atividade física? Então, assim, isso é um exemplo de como não proceder, tá? Isso é um exemplo de como não proceder em relação à anamnese. Você tem que dar abertura para o paciente falar, se ele quiser contar uma história. Lógico que você vai saber trazer ele de volta para a situação com gentileza, com cortesia, sem cortar ele, né? Sem interromper de forma abrupta. Você pode ouvir. Sim, é verdade. Naquela época era normal as pessoas fumarem. Hoje que está tendo uma campanha do Ministério da Saúde para mostrar que isso faz mal, né? Entendi e tal. E em relação agora à atividade física, o senhor faz alguma atividade física? Então você tem que saber contornar isso, tá? Durante a anamnese, de forma que o paciente consiga dar suas respostas e você também consiga permitir que ele fale um pouco. Eu sei que o nosso tempo às vezes é apertado, né, para fazer uma avaliação. Você tem ali 1 hora e muitos pacientes gostam de falar, pode se estender, mas a gente precisa também ter essa paciência e ter educação para conduzir a anamnese de forma que a gente consiga redigir, né, de forma cronológica todos os acontecimentos, né? Então, a nossa avaliação, ela é o eixo mestre da ação terapêutica, porque é a avaliação que vai determinar os objetivos e que vai determinar a conduta. Então, como que eu vou elaborar um plano terapêutico, né? Um plano de tratamento, onde eu vou colocar, eu vou fazer ultrassom 1 MHz ou 3 MHz, eu vou fazer exercícios de Cabot ou vou fazer uma liberação miofacial do músculo quadríceps, eu vou fazer uma ativação proprioceptiva da patela, eu vou fazer um ultrassom no tendão patelar. Como que você vai elaborar um plano de tratamento se você não fez uma boa avaliação? Se você não sabe qual é o músculo que está com amplitude de movimento reduzida, que está com a força muscular reduzida, que está com reflexo alterado, que está com a sensibilidade térmica dolorosa alterada. Então, a avaliação, ela comanda a ação terapêutica, ela vai dizer o que eu preciso fazer. É fortalecer tal músculo? É estimular a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa? É fazer um alongamento para ganhar amplitude de movimento de tal articulação, articulação do ombro, do joelho? Então, ela é mandatória. Outra finalidade da avaliação que eu preciso avaliar é porque é um banco de dados. Eu vou ter um banco de dados para comparar essa avaliação daqui 5 sessões, 10, 20, ou daqui na alta. Eu vou, olha, o senhor foi admitido aqui, dia 1º de fevereiro de 2025, hoje é dia 21 de março, e o senhor, naquela época, o senhor estava com uma fraqueza grau tanto, e hoje você está já com uma melhora significativa, essa fraqueza já não existe mais.
Essa dor que tinha lá no início do ano já não existe mais. Então, é uma forma de você comparar o antes e o depois de X sessões, 10 sessões, 8 sessões. E dessa forma você consegue avaliar se o tratamento que você executou foi adequado, foi eficaz ou não foi, tá bom? Então, a avaliação ela serve para isso. E a gente precisa também para fazer uma boa avaliação, ter uma postura profissional adequada, tá? Nada de sentar no chão. Eu vejo os estagiários, vocês são acostumados, às vezes, sentar em chão de corredor quando é aluno, né? Chega lá na clínica de jaleco, quer sentar no chão, todo de branco, eu nunca vi isso. Isso não é postura profissional, tá? Então, a postura profissional envolve você se apresentar. Olha, eu sou estudante fulano de tal, do nono semestre de fisioterapia, eu vou atender o senhor. Atender no horário que você marcou com ele, ou com o menor tempo possível de espera, isso é respeito. Preparar um espaço de atendimento confortável, que preserve a sua privacidade. Então, seu consultório, você higienizou a maca, você separou o aparelho que você vai atender, você separou ali a luva, a gaze, o álcool, o gel, o ultrassom. Você preparou um ambiente, um lugar, uma cadeira para ele sentar, ou uma maca para ele deitar. Você trata o paciente pelo seu nome, né? Você lê, se você não lembra, vai lá no prontuário, leia o nome do paciente, leia a história do paciente antes de chamá-lo, porque isso faz a diferença. Uma vez, eu até tenho uma história, uma paciente, ela tinha uma história bem grande, um prontuário bem grande, e antes de eu receber os pacientes, sempre eu leio todo o prontuário. Então, eu fico sabendo onde o paciente mora, quando que ele deu entrada no hospital universitário, se ele já fez cirurgias, se ele já internou, se ele já foi diagnosticado com alguma doença neurológica, tem ali no prontuário os laudos dos exames. E eu fiz isso com uma paciente, né? Eu sempre faço isso. Então, eu chamei a pessoa, falei, a senhora é fulana, né? Eu sou fulano de tal, me apresentei. Então, e a senhora fez tal cirurgia tal ano, né? E tal, e desde lá, então, foi diagnosticada com essa doença e tal. E ela ficou espantada de eu saber tudo. E ela falou, no final, ela falou, olha, doutora, a senhora é uma ótima doutora, porque a senhora leu todo o meu prontuário antes de me chamar, a senhora sabia tudo que eu tinha feito, tudo que eu estava fazendo, todos os medicamentos que eu estava tomando e tudo mais. E eu fiquei assim, nossa, que legal, né? Porque eu sempre faço isso. E vocês também devem fazer isso. Antes de atender um paciente novo, leia todo o prontuário dele, porque ali vai estar toda a história dele. Coisas, às vezes, até que não tem nem tanta relação com a fisioterapia. Às vezes o paciente fez uma cirurgia de visão, né? Ou foi internado por Covid. Mas são coisas que interferem sim, né? Você pode até achar que não, mas interferem sim no estado de saúde atual dele. E além dessa atenção ao prontuário, você tentar sempre olhar para o paciente enquanto você fala com ele. Parece uma coisa tão básica, né? Mas a gente tem que ensinar isso, porque as pessoas estão perdendo essa empatia. Tentar ouvir mais do que falar. Às vezes tem pessoas que querem falar, não deixa o paciente falar por si mesmo, ou às vezes o próprio acompanhante quer falar mais do que o paciente. Então, gentilmente falar para o acompanhante, olha, espera só um pouquinho, eu queria que ele falasse, que o próprio paciente falasse assim, o que incomoda ele, como que ele está se sentindo em relação a isso, entende? É muito bom a gente ouvir do paciente, porque é ele que precisa falar sobre o seu problema. Ninguém vai refletir mais o que ele sente do que o próprio paciente, tá? E tentar se comunicar em termos compreensíveis. Evitar termos técnicos na frente do paciente, né? O termo técnico a gente guarda para escrever no prontuário, para falar com os outros profissionais de saúde, né? Não vou chegar para o médico que atende ele e falar: o paciente está com uma dor na bexiga, ele está com uma dor para urinar, ele está com sangue na urina. Não, vou falar para o médico: ele está com uma disúria, ele está com uma hematúria, ele está com uma dispareunia, por exemplo, que é uma dor na relação sexual.
Mas para o paciente, eu vou perguntar: você tem dor na relação sexual? Tá saindo sangue na sua urina? Você tem dor para urinar? Agora, para a equipe, médico, enfermeiro, eu vou usar termos técnicos, porque os profissionais de saúde, eles têm que estar instruídos e ter habilidades, né, técnicas e saber falar nos termos técnicos. Agora, o paciente não. Se você usar muitos termos técnicos, vai confundir o paciente, ele pode dar dados errados para você. Se às vezes ele não entender algo e ficar com vergonha de falar, ele pode falar que sim. Ah, você está com disúria, né? Ele pode falar, só que ele não sabe o que é disúria. Então, evitar falar termos técnicos para os pacientes, evitar uma linguagem difícil, principalmente se forem pessoas simples, pessoas analfabetas ou pessoas que não cursaram ensino superior, tá bom? Então, comunicar com termos compreensíveis, manter o paciente informado sobre todos os problemas e sobre todos os procedimentos que serão realizados com ele, né? Então, assim, por exemplo, olha, eu vou fazer um exame físico no senhor, tudo bem? O senhor pode deitar na maca, o senhor pode tirar a blusa, eu vou colocar meu estetoscópio no seu tórax, que é o seu peito, né, nas suas costas, para ouvir o barulhinho do seu pulmão, tudo bem? Então, sempre falar o que você vai fazer. Nunca tocar no paciente antes de você explicar o que você vai fazer com ele, tá bom? Não importa se é uma criança, um adulto, um idoso, sempre eu falo, olha, então, exame, por exemplo, pélvico, eu vou avaliar o assoalho pélvico. Olha, para mim, saber o músculo, como que está a força dos músculos do seu assoalho pélvico, eu sempre explico, olha, em volta da vagina tem músculos, quando a gente faz xixi, esses músculos estão fracos, a gente perde xixi, escapa sem querer, eu preciso avaliar se esses músculos estão fracos, estão fortes, e para isso eu vou precisar colocar uma luva e colocar o dedo na sua vagina, tudo bem? Eu vou colocar um gel, você vai deitar, você vai tirar a parte de baixo da sua roupa. Posso fazer o exame? Aí ele pode, então tá bom. Sempre com consentimento do paciente, tudo que você vai fazer. Ó, vou pegar na sua perna, vou esticar, vou fazer um teste aqui para ver se tem encurtamento, por exemplo, na musculatura posterior da coxa, tudo bem? Tudo bem. Ó, eu vou fazer um teste aqui nas suas mãos para ver se tem compressão de nervo ulnar, se o nervo está inflamado, tá? Então, eu vou apertar aqui no seu punho, tudo bem? Aí, tudo bem. Então, sempre que for fazer um teste, uma avaliação, uma palpação, pôr a mão no paciente, explicar, tá? Falar também sobre o paciente com os outros profissionais de saúde de forma respeitosa e positiva. Nunca chegar e falar, aquele pacientezinho irritante do leito 102 tá dando show lá, tá não sei o quê. Então, assim, evitar esse tipo de coisa que é péssimo. Isso mostra que você é um péssimo profissional. Então, a gente tem que ter, para a nossa postura profissional, como eu disse anteriormente, a empatia, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender o seu sofrimento, suas angústias, suas dúvidas, né? Sem se confundir com ele. Por quê? Porque não dá para chorar também quando o paciente chora. Não dá para. Às vezes o paciente tem que tomar uma injeção, tem que fazer por exemplo, tem que esticar a perna, um paciente queimado lá, você tem que ganhar amplitude de movimento, vai doer, mas você tem que alongar. Então, também não dá para ficar com dosinha e, né? Então, assim, ter um limite, né? Mas não ser tão frio, ter uma certa empatia, tá bom? Ter continência, outro atributo profissional super importante nos dias atuais, que é a capacidade de se conter. Seja conter um riso, uma gargalhada, conter uma vontade, às vezes, de falar alguma coisa para o paciente, de falar umas verdades, entendeu? Você tem que se conter, você tem que tolerar dentro de você a carga de pensamentos, sentimentos que você possa sentir durante a entrevista ou devido a alguma coisa que o paciente fez. Então, o paciente, sei lá, tentou se matar, foi internado, você é o fisioterapeuta que vai atender ele lá na UTI. Você não pode chegar lá e falar, nossa, como que você faz isso? Você está querendo... É um absurdo você fazer isso com a sua vida. Não, se contenha. Você não sabe o que a pessoa está passando, o que ela está sofrendo. Às vezes está com uma depressão terrível. Você não sabe a história de vida da pessoa, né? Ou uma vez também, eu fui fazer um exame do assoalho pélvico no meu estágio, e a paciente
tinha um prolapso vaginal, que é como uma herniação da vagina, né? Quando ela faz um esforço, aquilo vem, há uma protusão. E uma das alunas estava ali, né? E acho que ela esqueceu dessa parte, né? E aí, quando eu falei, olha, faz valsalva, você vai fazer uma força como se você assoprar aqui na sua própria mão, uma força de aumento da sua pressão do abdômen, palpei e falei, ó, faz uma força assim, como se fosse fazer cocô, falei, né? E ela fez a valsalva e aquele prolapso se herniou para fora da vagina com uma bola assim para fora. E uma aluna que estava comigo, né, fez aquela cara de susto, tipo, espanto, assim, sabe? E lógico que ela foi, né, reprovada no estágio por falta de postura profissional e falta de outros atributos que são necessários, né? Você não pode ver, por exemplo, uma dermatite, uma psoríase e ficar com nojo, falar, nossa, que coisa horrível, meu Deus, credo. Né? Imagina, você tem que se conter, você tem que guardar para você, fazer cara de paisagem mesmo. Por quê? Talvez seja a primeira vez que você está vendo, mas na sua vida profissional você vai ver várias vezes, até que vai ser um momento que aquilo ali vai ser rotina, você não vai nem ligar. Mas se for algo que te assuste, que te dê nojo, você não pode expressar esse nojo, esse susto. É falta de profissionalismo, tá? Humildade, que é a característica C, que é a capacidade de reconhecer suas limitações. Às vezes você não sabe o medicamento. Ah, qual medicamento você está tomando? Ah, tô tomando Noripurum, ciclobenzaprida, Tilex, prednisolona. Aí, opa, esse eu não conheço. Vou pesquisar. Esse medicamento eu vou dar uma pesquisada, que eu ainda não tive contato. Então, ser humilde. Às vezes você não sabe alguma coisa. Às vezes o paciente pergunta alguma coisa. Professor não, é doutor. Eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos. Você sabe, conhece qual é a síndrome? Aí o aluno falou, não sei. Então, assim, não é que você tem que falar não sei na cara do paciente. Você pode falar assim, olha, é uma síndrome rara, eu já dei uma lida, mas eu vou me aprofundar mais para poder tirar sua dúvida em relação à alimentação, tal, que ele tinha perguntado. Então, assim, ser gentil, ser cortês, estudar, por isso que é interessante ler prontuário. Eu tomo o hábito de ler prontuário porque, às vezes, a gente pode ter uma síndrome rara, pode ter uma doença que eu ainda não estudei a fundo. Então, eu tenho a oportunidade de pesquisar sobre aquilo, tá? Respeito para com as diferenças. A gente não sabe se o nosso paciente ele é portador de alguma deficiência, se ele é heterossexual, bissexual, se ele é homossexual, se ele é um paciente, uma mulher trans, um homem trans, se ele tem alguma doença psiquiátrica, entendeu? E a gente não pode achar que nós somos portadores de uma verdade moral superior a todos os outros, né? Nós somos os detentores do poder, que nós somos detentores da verdade moral e que as pessoas desqualificar as outras pessoas. Não, a gente tem que respeitar as diferenças. Então, eu, por exemplo, posso ter uma religião X, mas o meu paciente pode ter uma religião Y. Por exemplo, eu posso ser cristão, o paciente tem uma religião afrodescendente. Eu tenho que ter respeito para com a sua cultura, para com as suas crenças. Não posso impor uma crença minha a um paciente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou evangélica e às vezes tem um paciente que é católico e me dá uma santinha. Eu recebo, porque é um presente. Eu não tenho uma cultura de orar para aquela imagem, mas eu reguardo como um presente, né? Eu, às vezes, recebo mimos, presente de paciente, alguma coisa, às vezes, que não tem tanto a ver com a minha cultura, mas eu recebo com respeito, eu agradeço, entendeu? Eu não posso achar que todo mundo tem que ser como eu sou, porque eu sou casada, eu sou heterossexual, todo mundo vai ser. Não, eu vou atender pacientes trans, eu vou atender pacientes gays, eu vou atender pacientes que têm alguma doença que tem como que chama, uma questão assim social, né, incluída, um HIV, entendeu? E eu tenho que tratar eles com respeito, porque eles são
os meus pacientes. E todos os meus pacientes eu trato com respeito, com amor, com carinho, entendeu? Com empatia. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ele é uma pessoa digna como qualquer outra. Então, vocês precisam também tratar os seus pacientes com dignidade, com respeito, não importa a sua cor, sua raça, sua crença, sua religião, tá? Outra coisa, curiosidade, estar aberto ao questionamento, estar aberto às hipóteses, a estar aberto a perguntas. Esses dias eu fui no estágio e minha aluna falou assim, eu falei, seus pacientes vêm hoje? Todo mundo confirmou? Ela falou assim, não, tem um paciente que não vem. Eu falei, quem é? O fulano. Por quê? Ah, ele está internado. Eu falei, por quê? Ai, não sei, eu não perguntei. Eu falei, como que você não teve a curiosidade de perguntar por que que ele está internado? Será que ele piorou da condição que a gente estava tratando ele aqui? Será que foi outra doença que ele pegou, que não tem nada a ver? Um paciente que era constipado, uma criança que a gente atendia, né? E ele foi internado. Eu quero saber. Será que ele está constipado, teve que internar para fazer uma lavagem intestinal? Ou será que foi uma virose que ele pegou na escola e está internado? Então, assim, você tem que ser curioso. O paciente perguntou: você fez o que eu te pedi em casa, as orientações? Não, não fiz. Não fiz e ponto? Mas por que você não fez? O que tá te dificultando? É que você passou muitos exercícios, ou esses exercícios estão muito complexos, são muito difíceis. Ué, então vamos adaptar, vamos passar orientações mais simples. E aí eu liguei para esse paciente, no caso da internação, e era por uma outra coisa. Mas foi bom porque ela estava internada, ele estava internado por uma inflamação, né, no prepúcio, ele tinha feito uma cirurgia de retirada daquela uma fimose, né, uma criança, e aí infeccionou. E ele tinha ido para a UPA, ficou lá, deram uma pomada, não resolveu, ela liberou para casa e falou que se piorar, que voltasse lá. Eu falei, imagina. Liguei para um urologista que é parceiro, colaborador aqui do HU, e já encaminhei ele. Ela foi no outro dia lá, ele atendeu, passou medicamento e melhorou. Então, assim, os meus pacientes, eu tenho curiosidade de saber se eles estão bem, se eles não estão, por que teve internação, por que melhorou, por que piorou, por que não veio na fisioterapia, tá? Isso vocês também têm que ter essa curiosidade. Curiosidade de aprender também. Às vezes não sei tal. Dizem que é bom fazer eletroestimulação tibial. Nunca fiz. Vai lá estudar, vai lá procurar nos artigos, nos livros. Tá? Capacidade de conotar positivamente. O que significa isso? É ter disponibilidade interna para buscar novos sentidos para os comportamentos do paciente, nos quais fiquem ressaltados os aspectos adaptativos e socialmente valorizados. Por exemplo, o paciente fala para você: então, ontem eu fiz aniversário, estou ficando velho. Não queira ficar velho, porque olha só a doença, viu? Só estou piorando, estou indo de ladeira abaixo. O que você poderia falar? Eu já vi um aluno falar assim: é verdade, né? E isso é péssimo. Eu falaria: não fale assim. A idade, além disso, traz muita experiência de vida, ser uma pessoa bem vivida, ser uma pessoa com muita experiência, com muitas histórias, muita história para contar, né? Então, tente conotar positivamente, tente trazer o lado bom daquela parte, daquela coisa que ele está falando, que é triste, tá bom? Capacidade de comunicação. Ter competência para estabelecer uma comunicação eficiente. Falar não quer dizer que você está tendo uma comunicação eficiente, não, tá? Não basta falar. Você precisa se fazer entender. Você precisa mostrar, dentro de um ambiente, respeito para com diferenças culturais, trazer proximidade, aquela separação entre o profissional de saúde e o paciente. Aproximar esse paciente de você, né? Então, incluir na comunicação a parte do comportamento corporal,
Estar aberto, a coluna aberta, peito aberto, olhar para frente, olhar nos olhos do paciente, perguntar se ele tem alguma dúvida, perguntar como ele se sente em relação a isso, qual que é a sua queixa principal, qual que é a duração dessa queixa, o que que piora essa queixa, o que que melhora, o que já melhorou essa queixa, como ele se sente em relação a isso, o que que ele gostaria de melhorar, como ele acha que a fisioterapia pode ajudar. Então, ter uma comunicação eficiente envolve habilidades, né, de empatia, comunicação corporal, interação social, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui de um diálogo bom, né? E de dois diálogos ruins. Então, o primeiro é um diálogo bom, onde a médica fala: olá, pode ser uma fisioterapeuta, um médico, profissional de saúde. Dona Fátima, tudo bem com a senhora? Tudo, doutora. Como é que a senhora está? Eu estou bem, de vez em quando. Eu estou querendo sentir assim uma dorzinha de cabeça, mas eu acho que é devido à quentura. O que deu nos exames? Doutora, olha, estou olhando aqui. Esse aqui é o da tireoide. O que é isso? Tireoide é uma glândula que a gente tem apontando aqui no pescoço. É bom que a gente veja se está tudo bem em toda mulher na menopausa. E quando ela tem algum probleminha, os hormônios se alteram, mas os seus estão normais. Nos seus exames de sangue, só o colesterol que está alto. Olha, e nem assim está muito alto. Então, eu não vou passar remédio para esse colesterol. Vou passar o quê? Atividade física. Você não faz, eu tenho certeza que se você fizer, vai baixar esse danado. E também a questão da alimentação. Você vai passar a comer mais frutas, mais legumes, folhas, berinjela, que é muito bom para baixar o colesterol. Então, uma linguagem bacana, né? Aqui eu já encontro sem entendimento, onde o profissional usa muitos termos técnicos. Ele fala assim: eu quero ver o cortisol. Vou pedir o TSH, o T4, para ver o eixo hipotálamo-hipófise. Vamos pensar em tratar. Você está tendo aquelas ondas de calor? Pacientes, olha, só quando está muito quente mesmo, só quando faz muito calor. Médico, tá bom, 5-hidroxitriptofano, são 50 miligramas. Eu posso fazer de 50 a 200 miligramas, mas eu vou fazer aqui uma dose máxima. E também a vitamina C, 200 miligramas. Eu associei aqui, porque a vitamina C vai evitar que o aminoácido destrua o suco gástrico. Isso tudo é uma fórmula. O paciente não entendeu nada, né? Encontro a curto prazo, aquela consulta rápida, né? Onde o paciente quer, o médico, o profissional de saúde quer que o paciente vá embora, né? O que a senhora está sentindo? Muita dor nas costas, na coluna. É que eu cuidava de um menino, né? Aí eu saí do serviço porque eu dei 2 jeitos na minha coluna. Nem deitada melhorava essa coluna. E eu estava sentada ali morrendo de dor de cabeça. Dor de cabeça? É. Você já fez raio-x da coluna? Não. A dor é no meio da coluna ou no final? Toda. Toda a coluna? Toda. Tá tomando algum remédio? Não. Vou te dar um diclofenaco. Tá bom, obrigada. Então, assim, aquela consulta assim rapidíssima, né, que dá um analgésico, acho que vai resolver tudo. Não investigou, não pediu um exame de imagem para ver se realmente tem alguma alteração na coluna, não fez questionamento sobre social, trabalho dela, às vezes se faz atividade física, se não faz, não valorizou a questão da atividade física, da fisioterapia. Péssimo também. Bom, a anamnese, né? O que a gente vai anotar? Na anamnese é a nossa entrevista. A gente vai perguntar para o paciente os dados dele. Inicialmente são os dados sociais, né? A gente precisa saber os dados iniciais da avaliação, desde o contato telefônico, para mim agendar as sessões, remarcar, até a data da avaliação de hoje, o dia que você está fazendo a avaliação do paciente, né? Todos os dados são fornecidos pelo paciente no prontuário, você vai registrar no prontuário. Tem que ser registrados em ordem cronológica. Então, por exemplo, não dá para você falar, o paciente hoje está com tal condição, aí em 2005 ele fez uma cirurgia, em 2009 ele, quando era criança, fez outra, aí hoje ele está assim, aí volta para o passado, tem que ter uma ordem. Por mais que o paciente vai falando às vezes as coisas sem ordem, ele fala como que ele está hoje, ele fala que isso ocorreu porque também ele teve um acidente em tal ano, ou que ele já nasceu assim, com esse problema, né? Você tem que fazer a sua redação numa ordem cronológica de tempo, seguindo uma ordem cronológica, tá?
Fazer perguntas apropriadas e embasadas, né? Não dá ficar fazendo pergunta aleatória ou pergunta que não está no roteiro ou que já tem resposta no prontuário. Às vezes vai perguntar, o paciente tem um prontuário, você vai perguntar coisas que já perguntaram ali, não mudam. Por exemplo, endereço, telefone, trabalho, você só confirma. Aqui no prontuário fala que a senhora é assistente social. É esse trabalho mesmo? Sim. Aqui fala que o seu telefone é esse, ainda é esse telefone? Sim. Então, qual o seu telefone? Qual a sua profissão? Se ela passar no psicólogo, fisioterapeuta, médico, todo mundo vai fazer a mesma pergunta, sendo que todos os profissionais registram tudo no mesmo prontuário. Então, não, olha o prontuário, lê e vai só conferindo ali o que está escrito e acrescentando novas informações, tá? Eu preciso coletar a parte sociodemográfica, que é nome, idade, ocupação, a naturalidade, onde ele nasceu, a nacionalidade, se ele é residente aqui nessa cidade, natural de Três Lagoas, mas é residente em Campo Grande. Ou ele é natural de São Paulo e é residente no Rio de Janeiro, e ele está atualmente por uns dias em Campo Grande. Então, tudo isso tem que estar documentado. Porque ele pode estar trazendo alguma doença de lá. Digamos que ele está no Amazonas, lá a malária é endêmica, ele está vindo para Campo Grande, ele pode estar trazendo algum vírus, né? Alguma bactéria, alguma doença que seja endêmica naquela região, tá? Então, a escolaridade, a atuação profissional. A atuação profissional pode estar ligada a muitas doenças. Às vezes, só pela profissão, ele vai ter uma predisposição já a desenvolver. Se ele é, por exemplo, faz o serviço de descarregar caminhão, descarregar saco de tijolo, saco de cimento. Será que a lombalgia não está relacionada à ocupação? Você trabalha como secretária, faz movimentos no computador, fica o dia inteiro sentada digitando. Será que não vai ter uma propensão a desenvolver uma síndrome do túnel do carpo, uma tendinite, uma doença ocupacional? Tá? Então, esses dados são importantes, tá? Além da moradia, renda, saneamento básico, número de pessoas que moram na casa, essa parte a gente avalia mais na atenção básica, onde você vai na casa da pessoa, e lá você pergunta, essa casa tem quantos cômodos? Tem esgoto? Tem água? Tem quantas pessoas moram aqui, né? Já no hospital já não tem tanta essa parte social ali, que envolve a casa em si. Mas no estágio da atenção básica tem, vocês vão perguntar muitas coisas relacionadas até à dinâmica familiar. Quantas pessoas moram lá, quem que cuida, por exemplo, do idoso que está acamado, que está numa cadeira de roda, se é a filha, a nora, né? Quem que faz a alimentação para ele, porque são coisas que vocês vão ter que orientar. Presença de animais de estimação em casa, religião, né? Se tem acesso a algum sistema de saúde, se é o único, SUS ou se é um privado, se tem algum profissional de referência, tá? Em relação ao estilo de vida, a gente também pergunta se ele tem acesso ao sistema de saúde com frequência ou não, se ele faz atividade física com frequência. Atividade física, ela é uma coisa que é feita de forma programada, tá? Se ela caminha uma vez na vida, uma vez na morte, esporadicamente, isso não é uma atividade física. A atividade física é um exercício físico estruturado e regular, tá? Então, se faz atividade física, tem que ser pelo menos 2 vezes na semana. Se ela faz, cada uma joga, sei lá, faz futebol final de semana, isso não é atividade física. Isso é para lesionar mesmo, que é para é uma recreação, tá? Ingesta de água, né? Qual que é a ingesta? Geralmente é 30 ml por quilo de peso, é o cálculo que a gente faz para ver a ingesta de água. Se ingere cafeína em excesso, álcool, bebidas carbonatadas, pimenta, são coisas que são irritativas, né? Se é tabagista, quantos cigarros usa por dia, fuma, né? Se a dieta é rica em fibras, frutas, verduras ou não. Se ele for hipertenso, geralmente está fazendo uma dieta sem sal, com restrição de sódio, ou se ele for diabético ou obeso, com poucas calorias. Ou se o paciente está obeso, desnutrido, tudo isso vocês vão avaliar, tá?
As primeiras impressões também a gente anota como que o paciente chegou. Então, você está lá, o paciente chega já mancando, claudicando, né, de uma perna. Você vai questionar. Então, e essa... Você está com dor para andar, tal? O que foi? Está mancando? Que eu fiz uma cirurgia no joelho recente, me indicaram aqui fazer fisioterapia com você, nananã. Então, assim, olhar as primeiras impressões. Como que esse paciente chega? Ele chega sozinho? Ele chega com algum dispositivo auxiliar? Muleta, andador, cadeira de roda? Usa alguma prótese, uma órtese? Como que está a sua expressão facial? Está feliz? Está tranquilo? Está ansioso? Está com faces caracterizando o sofrimento? Como que é a linguagem corporal dele? Ele é colaborativo, ele é comunicativo, ou ele é uma pessoa mais fechada, com poucas habilidades de comunicação? Tem alguma dificuldade no meio de comunicação? Porque às vezes o paciente pode ter, né? Às vezes teve um AVC, teve uma surdez, isso dificulta às vezes a sua própria comunicação. Tá? Então, tudo isso a gente precisa anotar nossas primeiras impressões. Perguntar para ele qual é a queixa principal, qual o motivo que trouxe você até aqui, o que mais te incomoda. Então, essas são as perguntas que eu vou falar. Se eu falar qual a queixa principal, não vai entender. Vou perguntar o que te trouxe aqui, como eu posso te ajudar, de tudo isso que você me falou, porque vai falar muita coisa. Diz, dor na coluna, pé tá inchado, tô fora do peso, tô tendo náusea, tô tendo isso, tô tendo febre, peito tá chiando. Então, assim, mas de tudo isso, o que te incomoda mais? O que tá pior? Ele, é a febre, tá? Então, a gente tem que saber qual a queixa principal e por quanto tempo. 3 dias. Não, começou hoje cedo. Não, eu tô com essa dor na perna, mancando há 1 mês. Então, eu preciso saber a queixa principal e a duração, tá? A história da moléstia atual, o que seria isso? Investigação e a coleta das informações da história atual, ou seja, no qual quadro e quando se iniciou o sintoma. O quadro patológico, né, do desconforto, da dor, investigando também se foi realizado algum procedimento cirúrgico, medicamentoso ou fisioterapêutico. Então, por exemplo, história da moléstia atual. Paciente fez uma cirurgia de descompressão do túnel do carpo, foi encaminhado para fisioterapia. Então, a moléstia atual é a síndrome do túnel do carpo. Então, quando começou? Começou há 1 mês atrás, quando eu fui digitar e sentia muita dor para digitar. Entendeu? Procurei o médico, tratou com medicamento, não resolveu, fizemos uma cirurgia e agora estou aqui na fisioterapia para fazer o pós-operatório. Então, a queixa principal era a dor para digitar, no movimento de digitação. A história envolve tudo relacionado a essa queixa principal, a essa história da moléstia atual, tá bom? Agora, a história da moléstia pregressa, né? Aí é em relação aos antecedentes do paciente, não em relação a essa condição de saúde agora, tá bom? Eu tenho a história pregressa das patologias pregressas, então todas as outras patologias que o paciente apresente concomitante a isso. Então, por exemplo, ele tem a síndrome do túnel do carpo, mas ele já fez cirurgia para retirar a vesícula, que ele tinha uma pedra, ele já fez fisioterapia para escoliose quando ele era adolescente, ele já fez, por exemplo, uma diabetes, hipertensão, faz um tratamento, porque ele usa os medicamentos, né? E faz um acompanhamento médico. Então, todas as outras patologias que o paciente apresente. História fisiológica, pregressa e atual. Então, a gente tem história fisiológica, é tudo que eu tenho em relação à minha fisiologia: o sono, a alimentação, as nossas necessidades fisiológicas básicas. A nossa alimentação, a nossa ingesta de água, a nossa função evacuatória, função de micção, nosso sono, nosso intelecto. Então, como está isso hoje e como estava antes, tá? Então, história fisiológica atual ou história fisiológica é o atual. História fisiológica pregressa
é no passado. Então, por exemplo, já tive insônia, mas eu tomo medicamento e hoje eu durmo bem. Então, história fisiológica do sono é normal hoje, atualmente. Mas já teve insônia e tomou medicamento para PADS, por exemplo, ou clonazepam, para ele poder dormir, tá? História fisiológica atual, por exemplo, em relação ao desenvolvimento motor de uma criança, pode ser hoje ele anda, ele caminha, mas ele teve uma dificuldade para aprender a andar. Em vez da criança andar com 11 meses, 12 meses, ela andou com 15 meses. Medicamentos. Quais os medicamentos atuais e anteriores utilizados pelo paciente? Então, usa algum medicamento contínuo? Primeiro pergunta. Eu uso losartana, que é para pressão arterial, eu uso Retemic, que é para incontinência urinária, eu uso Tilex quando eu tenho dor de cabeça, eu uso clonazepam, que é para ansiedade, para mim poder dormir. Então, todos os medicamentos que ele usa. Ou está usando algum antibiótico, algum anti-inflamatório para alguma condição de inflamação que eles tenham no momento, alguma doença inflamatória, pode ser uma asma, desde uma doença respiratória até uma doença musculoesquelética, corticoide, né? E os exames que ele fez. Se já fez algum exame, ele traz para você, porque nós, fisioterapeutas, também temos que saber interpretar os exames complementares. Saber, quando eu pego um hemograma, vou levar depois para vocês na aula prática, para vocês verem. Eu tenho os valores que o paciente tem, e os valores de referência. Então, eu consigo ali, né, ter uma colinha, tá? Por mais que a gente ensina isso na faculdade, às vezes você não vai lembrar qual que é o normal da hemoglobina glicada, vai estar lá, é 6. Pode passar de 6. Então, o paciente deu 15, deu 20, então tá alta, né? Qual que é o normal de quantidade de hemácias? Tá lá, 42 milhões, por exemplo, de hemácias. O dele tá com 30, então tá com anemia. Então, sempre no exame do hemograma vai estar o valor que ele tem, o paciente deu naquele exame, e o valor de referência, que é para a idade, qual seria o normal, numa criança, num adulto, no idoso, tá? Tá bem fácil interpretar o exame, basta que a gente consiga ou ter na cabeça os valores de referência, ou olhar no próprio exame quais são os valores de referência para aquela coisa, para aquele item, tá? Depois, exames que eu posso pedir, ou que eu posso avaliar, raio-x. O raio-x é um exame de imagem que eu posso avaliar desde o tórax, né? O raio-x de tórax eu consigo avaliar se tem pneumonia, se tem edema pleural, se tem alguma alteração respiratória, uma doença respiratória, ou uma parte de doença ortopédica também, uma escoliose, né? Um desvio lateral da coluna, um desvio antero-posterior da coluna, uma cifose, né, que é um aumento da curvatura da coluna torácica, uma lordose, que é um aumento da curvatura da lombar, tá? Ressonância, geralmente para partes moles. Ressonância, eu avalio, por exemplo, músculos, ligamentos, tá? Se tem edema ósseo, se tem acúmulo de líquido em alguma articulação, que indica inflamação, tá? Tomografia, uma tomografia, por exemplo, do crânio, para saber se eu tenho algum acidente vascular cerebral, microhemangiomas, hemorragias cerebrais, tá? Densitometria óssea é um exame para ver a densidade óssea, se eu tenho osteoporose, ou se eu tenho uma lesão nos ossos por exemplo, uma invasão de um tumor, né? Uma metástase óssea também vai deteriorar toda a parte óssea, tá bom? O colonoscopia e também a ultrassonografia. A ultrassonografia também eu consigo avaliar no exame de imagem o tecido mole, músculo, ligamentos, tendões e órgãos como útero, glândula mamária, glândula axilar, glândula tireoide, consigo avaliar as glândulas. E para finalizar, cirurgias prévias ou tratamentos prévios que o paciente já fez, por exemplo, já fez fisioterapia com outra pessoa, com outro profissional, teve sucesso, insucesso, ele já fez alguma cirurgia, teve sucesso na cirurgia, insucesso, como foi? Que tipo de cirurgia foi feita? Reconstrução de algum ligamento, por exemplo, joelho, cruzado anterior, cruzado posterior, retirada de algum nódulo,
por exemplo, nódulos na mama, cistos no ovário, miomas no útero, alguma lesão maligna, câncer, né? Um órgão comprometido foi retirado, por exemplo, uma histerectomia retirada do útero, uma mastectomia ou retirada da glândula mamária, uma oforectomia retirada dos ovários, prostatectomia retirada da próstata, apendicectomia ou retirada do apêndice, uma inserção de alguma válvula cardíaca, uma inserção de alguma prótese, prótese de joelho, prótese de quadril. Uma prótese é um dispositivo, pode ser de plástico, metálica, que substitui alguma articulação, alguma função. Pode ser uma prótese dentária, né? Enfim. Então, tudo isso você vai ter na sua avaliação, tá bom? A gente fica por aqui com essa aula de avaliação, de anamnese. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido captar aí, né? Como que deve ser tanto a sua postura profissional como os itens da sua entrevista, da sua anamnese, tá bom? Um abraço e até mais, até a próxima.